Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu convido você em casa, no trabalho, você que está nos dando uma carona e nos assistindo através dessa transmissão, que Deus possa falar fortemente ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar e lhe conceder iluminação nos olhos do seu entendimento. Nós estamos numa série de mensagens, hoje nós vamos entrarmos para a quarta parte dessa série de mensagens, onde nós estamos aprendendo sobre 5 estratégias que o inimigo, o diabo, utiliza para tentar nos impedir-nos de conquistar. Amém? Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Aplauda Jesus bem forte então. Feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, e que a sua palavra seja bem simples, mas divinamente inspirada, que ilumine os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, fala comigo, pelo teu servo, em áreas da minha vida, que precisam ser motivadas, trabalhadas, transformadas, moldadas, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome do teu filho Jesus, eu repreendo toda a potestade e principado. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito nécio, tardio entendimento, e que sejam iluminados os olhos do entendimento de cada uma dessas pessoas, isto para a honra e glória do teu nome. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus então. Meus amados, nós estamos numa série de ensinamentos, estamos nos assentando na sala de aula do Espírito Santo, não simplesmente para nos sentirmos encorajados, não simplesmente para nos sentirmos motivados, mas principalmente para praticarmos. Sim, eu vou repetir, nós estamos em uma série de ensinamentos, de mensagens, sobre 5 estratégias, 5 formas, 5 maneiras que o diabo, o nosso inimigo, se utiliza sutilmente, sorrateiramente, delicadamente, de uma forma, de uma proporção tamanha, que se nós não tivermos a iluminação da palavra de Deus, nós sequer percebemos e acabamos caindo. Então nós estamos aprendendo, não para que nos sintamos motivados, encorajados ou determinados, mas principalmente para que pratiquemos. O Senhor nosso Deus, Ele diz: não sejais somente ouvintes da palavra. É bom ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas se você não pratica aquilo que você escuta, com o tempo você esquece. E você não só esquece aquilo que você escutou, como infelizmente você deixa de viver, desfrutar daquilo que você ouviu. Então o nosso Deus, já sabendo disso, nos advertiu: ei, não sejais somente praticantes, mas principalmente sejam ativos, ajam. Verdadeiramente o Senhor nos diz de forma bem clara que devemos praticarmos aquilo que Ele nos ensina pela pessoa do Espírito Santo. Então aqui em Provérbios capítulo de número 1, nós estamos dando início sempre em Provérbios capítulo 1, no versículo de número 17, a Bíblia começa dizendo assim: na verdade, inútil estender-se a rede diante dos olhos de qualquer ave. Olha o que é que ele diz: na verdade. Então ele está nos sendo sincero, ele não está nos sendo falso, fingido. Não, ele não está nos ocultando aquilo que nós precisamos saber. Então ele diz: na verdade é inútil, é desnecessário. E o que é desnecessário? O que é que se torna inútil? Ele diz: estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Veja que o Senhor nosso Deus, Ele nos traz o seguinte, Ele diz o seguinte: olha, jamais um caçador que sai para caçar
vai avisar a sua caça que à sua frente está preparado para ele uma cilada. É isso que ele está dizendo. E quem é que está nos dizendo isso? O Espírito Santo. Então veja que ele está me dizendo, está orientando a minha pessoa, em que o meu inimigo, que é um excêntrico, vamos assim dizer, caçador, ele não vai chegar para mim e avisar-me que aquela determinada companhia pode corromper-me. Preste bem atenção. Ele não vai me avisar que aquela determinada amizade pode muito bem levar-me a desviar-me. A Bíblia Sagrada diz que o nosso adversário, ele anda como um sapatinho de lã. Dá para você imaginar? Não se dá nem para ouvir o barulho da pisada. A Bíblia diz que ele é sagaz. A Bíblia diz que ele age com sagacidade, ao ponto de que, se não tivermos a sabedoria de Deus, o discernimento de espírito, ele até se passa por amigo. E nós, sem percebermos, aos poucos vamos nos deixando nos envolver, ao ponto de que agora, infelizmente, nos desviamos, fraquejamos, nos apostatamos, e aí só Deus na misericórdia. O que é mais interessante é que nós aprendemos recentemente que, dentre todas armadilhas do inimigo que ele utiliza e que ele verdadeiramente tende a enfraquecer, derrubar a muitos, é dando a esses a razão. Agora há pouco eu estava numa ligação de vídeo com um pastor e com a esposa de um pastor de outro ministério, e ele estava chorando, e ele chorando e eu observando, e eu não posso relatar para vocês o que eles estavam me falando, mas aí eu dei uma puxada de orelha neles boa. E eu disse: olha, vocês vão se levantar, vocês vão se pôr de pé, porque daqui a pouco vocês vão ter que estar no altar, daqui a pouco você vai ter que estar pregando. E as pessoas que estão lá precisam com que você esteja de pé, para que você possa encorajá-los, motivá-los, incentivá-los, colocá-los de pé, e principalmente para que Deus possa te usar para abençoar esse povo. E vocês vão se levantar aí no escritório, você vai pegar a mão da sua esposa, você vai pegar a mão do seu marido, e vocês vão orar juntos na presença de Deus. E aí então eu os instruí, segundo o que nós estamos aprendendo aqui, e disse: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, o inimigo não vai chegar para mim dizendo que é inimigo. O meu adversário não vai chegar para você dizendo que é seu adversário. Jamais aquela amizadezinha colorida vai chegar para você e dizendo que o intuito que ali está para fazer é lhe derrubar. Jamais aquela senhorita lá no seu trabalho, que tem aquele sorrisozinho meigo, que aquele negócio todo, jamais vai querer chegar para você as intenções que estão por detrás. Jamais aquele vizinho que entra na sua casa e que vai no seu quarto e passa a mão na sua cama, jamais vai dizer que está encerando o seu casamento. Jamais. O invejoso jamais vai chegar para você e vai dizer: ei, você pode me dizer o que é que você tem, porque eu quero te invejar. O invejoso não vai chegar para você para dizer isso. O invejoso não vai chegar para você e vai dizer assim: ei, me diz uma coisa, tu não vai me convidar para mim na tua casa para me te invejar, não? Jamais ele vai dizer isso. Aqueles que estão dispostos a te desmotivar, aqueles que estão dispostos a te derrubar, nunca vão chegar para você dizendo: ei, eu estou aqui para jogar um balde de água gelada sobre ti, para que tu te esfrie, para que tu fiques acomodado. Pelo contrário, é nisso que Deus está tentando iluminar os olhos do nosso entendimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia Sagrada diz: na verdade, inútil é estender-se a rede ante os olhos de qualquer ave. Olha o que é que diz no versículo seguinte, nessa tradução aqui, versículo 17: assim como é inútil estender a rede, se as aves o observam, também esses homens não percebem, não notam, que fazem tocaia contra a própria vida. Então você veja que uma pessoa que está sendo ludibriada, enganada, persuadida,
em que quem está do lado de cá está fazendo-se de amigo, colega, que até pode estar se fazendo de que está realmente preocupado com você, mas de vez em quando joga uma erva daninha, de vez em quando tem a fomentar um ódiozinho, uma mágoazinha, uma irazinha, de vez em quando vai lá e joga uma contendazinha, uma intrigazinha, de vez em quando, porque lembre-se, o inimigo, ele não chega de uma vez, ele vai delicadamente, sorrateiramente, até que sem que você perceba, você baixa a guarda, e quando você baixa a guarda, agora você está pensando como ele, falando como ele, sentindo o que ele sente. Então ele chega para você, e agora ele vai conseguir fazer com que você odeie o seu patrão. Ele agora vai conseguir fazer com que você fale mal da sua patroa. Ele agora vai conseguir fazer com que você também sinta o que ele sente, inverso daquela pessoa. E agora você está arranjando os dentes. E aí você esquece do que a Bíblia Sagrada diz, em que a Bíblia diz: cuideis, se protejam de toda aparência do mal. E quando você menos perceber, você está tão irado como aquela pessoa, você está tão revoltado como aquela pessoa. E o pior é que aquela pessoa não fez nada de ruim contigo, não fez nada de mal com você. O que aconteceu, aconteceu com aquela pessoa lá, mas aquela pessoa conseguiu fazer com que você tomasse as dores dela, tomasse as dores dele, e agora você está fumando numa quenga, como diz no cearês. E aí você começa então a apostatar-se, a esfriar-se, a acomodar-se, e aí depois, querido, fica difícil de lhe recuperar, fica difícil de lhe restaurar. Porque a Bíblia Sagrada diz que uma pessoa ofendida, ou que se deixa sentir-se ofendida, é como uma cidade cercada, em que não dá acesso quem está do lado de fora a adentrar para o lado de dentro para ajudar. E agora você vai ser fisgado por uma das piores armas que o inimigo utiliza para derrubar um cristão: a razão. Por que você roubou? Ele vai ter uma razão. Por que você matou? Ele vai ter uma razão. Por que você traiu sua esposa? Ele vai ter uma razão. Por que você se deu para esse rapaz antes do dia do casamento? Vai ter uma razão. Porque o inimigo nos dá a razão para que a gente se ache com motivo de fazer aquilo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Escute. Você não vai ver ninguém que deu cabo à vida de outra pessoa dizendo: não sei porque eu matei. Não. O que você na verdade vai ouvir de forma bem clara é que aquela pessoa vai dizer: sabe por quê? Porque há muito tempo atrás passou a perna em mim. Sabe por quê? Porque fulano dos Anzóis, Pereira do Cicrano, quer dizer, a razão é uma das piores armas que o inimigo utiliza para nos destruir, para nos aniquilar. E o pior é que a Bíblia está nos advertindo de forma bem clara aqui em Provérbios 1:18. Também esses homens não percebem. Você não percebe mesmo não. Você não nota mesmo não. A coisa é tão sorrateira de um jeito, é como, por exemplo, você quando começa a sua vida cristã, você quer estar dentro da igreja. Quando você começa a sua vida cristã, você só falta pegar a Bíblia e passar no liquidificador para tomar. Quando você começa a sua vida cristã, e é bom, Jorge, que você escute isso, porque você vai passar por uma fase da tua caminhada, em que até para dar trabalho, para vir para a igreja vai acontecer, viu? Lembre-se do que eu estou lhe advertindo, porque agora você está no primeiro amor, agora você quer orar, quer ler. Se você pudesse, você lia a Bíblia um dia, mas vai chegar um tempo da sua vida, é inevitável, acontece com todos nós, é inevitável, mas vai chegar um momento que Deus vai começar a te abençoar tanto, Deus vai começar a abrir portas para ti de tal forma, em que a única pessoa que não vai mais ter tempo para ti é Deus. A única pessoa que vai deixar de ter tempo na tua agenda é a igreja. E aí então já estou lhe dizendo, por quê? Porque muitos dos cristãos que estão aqui já passaram por essa fase, já passaram por esse momento.
E aí a pessoa, sem perceber, você sabe o que é que acontece? Ela vai se apostatando, ela vai se acomodando, ela vai se esfriando. Quer dizer, se você não abrir os olhos, você começa, sem perceber, preparar para ti mesmo as armadilhas. Agora você está frio, agora você está apostada, agora para você ler a Bíblia, meu Deus do céu, é só Deus nos acuda. Nesse ano agora, eu tenho procurado motivar a igreja a ler a Bíblia toda, mas é ler de verdade, não é ler só versículozinho não, querido. Não é ler só de salteado não, é ler por completo. Ah, mas é muito livro, tudo bem, então leia ao menos Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia o Novo Testamento. Por quê? Porque o problema de muitos caírem nas ciladas, o problema de muitos tropeçarem com os próprios pés, é porque só sabem trechos da Bíblia, não sabem a história completa. Você fica chateado se o professor que te fez comprar o livro não passar toda a matéria que está no livro. Então por que eles nos fizeram comprar esse livro se o professor não deu o livro todo? Porque te custa dinheiro. Você está chateado porque o professor não ensinou todo o livro durante aquele ano, porque saiu do teu bolso aquele livro. Você poderia fazer isso também com essa Bíblia aí que você comprou, que também saiu do teu bolso. Só que o problema, você sabe o que é que nós temos tempo para o que nós queremos, e às vezes, para o que nós precisamos, nós não queremos ter tempo. Nós não queremos ter tempo. Olha, eu vou lhe dizer, levante a cabeça, isso aqui é verdade, Deus sabe. Eu queria ter a mente que vocês têm. Se eu tivesse a honra, a oportunidade, se esse mundo não tivesse sido tão cruel comigo, eu queria ter a mente que vocês têm. E como eu queria. Se eu tivesse, para a glória de Deus, verdadeiramente a mente que você tem, meu irmão, eu estava feito na vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não escondo de ninguém não. Isso eu digo aqui, diga ali, diga acolá, como quem vai ouvir e assistir vai saber também, já sabe, talvez que eu já falei outras vezes. Se eu tivesse a mente que você tem, que não tem impedimento para aprendizado, meu irmão, meu querido, eu já tinha quase que decorado os 83.323 versículos da Bíblia. Eu já teria decorado esse livro aí quase todo, era para estar todo aqui, mas só que eu fui diagnosticado. Isso não me faz aceitar, isso não me faz tornar-me um coitadinho, não faz de coisa nenhuma. Mas fui diagnosticado com 70% a 80% de incapacidade de aprendizado. Então eu tenho que ler quase que 1 milhão de vezes para que eu possa entender, aprender e decorar o que está ali escrito. Decorar, vírgula, porque se passar muitos dias eu já esqueço até quantos livros tem a Bíblia. E você não. Você não tem isso. Você não tem isso. Você não é burro como eu, que tem que estar lendo, 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 que tem que estar lendo. Mas você não, você lê e aprende. Você lê e aprende, e você não aproveita isso. Você não aproveita. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que os livros que você lê, que é para o teu desenvolvimento, humanamente falando, de forma secular, é bom. É bom. Aquilo te promove, aquilo te... Amém. Mas o que faz você evitar para si mesmo os seus próprios problemas é esse livro aí chamado Bíblia. Porque Deus sabe da minha, da tua, da nossa vida, e conhece os meus caminhos, os teus caminhos, os meus passos, os teus passos, e Ele sabe muito bem que tendo nós vivido somente essa vida e não tendo vivido outra vida, Deus sabe da capacidade que nós temos, irmão, de passar a mão pelos pés. E Ele deixou-nos tudo mastigadinho nesse livro, e às vezes você nem lê. E às vezes você nem lê. E depois você cai no laço, e aí você corre o risco de cometer o erro ou o pecado em que Satanás para ele é o predileto, que é colocarmos em Deus a culpa daquilo que nos acontece. Porque se você não sabe que desde Adão,
desde Adão, uma das principais armas do inimigo é levar-nos a colocar em Deus a culpa daquilo que nos sucede, daquilo que vem sobre nós, daquilo que nos traz aquele prejuízo, aquele dano. Se você tivesse lido e aprendido sobre não se tornar, de hipótese e circunstância alguma, se você tivesse lido, se você tivesse vindo para a Bíblia e tivesse lido, aprendido sobre os cuidados que a Bíblia diz que eu devo ter, de não me tornar, de hipótese e circunstância alguma, para quem lá que seja a pessoa lá, qual seja qual for, não me tornar aquele que está por debaixo, quer dizer, que o apoie de forma financeira, em outras palavras, que eu não venha dar o meu nome. Se você soubesse e tivesse lido isso, você não estaria com esse problema que hoje você está quase se humilhando na presença da pessoa para ver se ela te paga. Se você tivesse lido em que a Bíblia diz que não se deve prender-se a mulher alguma com seus olhos, você não teria arrumado tanto problema para o teu casamento. Se você tivesse lido sobre o que a Bíblia Sagrada diz, que se intrometer em questão alheia, como pegar o cão pela orelha, você não traria tanto problema para dentro da tua casa. E se eu for dar exemplo aqui, nós vamos longe, mas é bom ficar por aqui. A questão é que a Bíblia diz, também esses homens não percebem, não notam. Eles não percebem, não notam, que fazem tocaias contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Então Deus está dizendo em que 90% dos problemas que nós atravessamos são criados por nós mesmos. Por nós mesmos. Irmão, nós não vamos acertar tudo. Eu vou lhe dar uma frase, guarda essa frase aí. Guarda essa frase. Nós não vamos acertarmos tudo. Não vamos, não. Mas eu não sou obrigado também a errar tudo. Eu não vou acertar tudo, não vou. Mas eu não sou obrigado a errar tudo. Não sou obrigado. É mais ou menos como eu sempre digo para mim mesmo. Eu sei que eu não vou acertar a vida inteira, mas também não preciso eu errar a vida inteira. A questão, você sabe o que é? É que infelizmente nós temos esse bendito sois do WhatsApp, o preenchedor do tempo. Nós temos esse bendito Face e agora o Instagram, porque aquilo é um Instagram de verdade. Cada vez mais nós nos tornamos, em relação à palavra de Deus, mais neófitos, porque eu não vou chamar de burro. Mas a palavra neófito é esta. A Bíblia Sagrada diz que nós sejamos conhecedores do que está escrito. Você sabia que tem pessoas que fazem a oração do Pai Nosso e fazem e não sabem nem o significado do Pai Nosso que está no céu? Quando você adentra na presença de Deus para esmiuçar a oração do Pai Nosso, você fica até com vergonha de às vezes você falar de cor e repetido. Então vamos aqui, vamos lá, vamos aprendermos um pouco sobre quando a Bíblia Sagrada diz sobre o pão nosso de cada dia. Mas para nós aprendermos sobre o pão de cada dia nos dai hoje, nós temos que começarmos do começo. Então nós termos a oração do Pai Nosso. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam, ensina-nos a orar, nós precisamos aprendermos a orar. E Jesus Cristo diz assim, então eu vou ensinar a vocês a orar, mas vocês não vão orar de forma repetitiva, quer dizer, sem entendimento. Então a primeira expressão que ele utiliza é Pai. Primeira coisa que Deus estava tentando, através de Jesus Cristo, ensinar-nos, é que nós não precisamos termos medo dele, como em todo o Velho Testamento as pessoas tinham medo dele. Procura em todo o Velho Testamento, ninguém o chama de Pai. De repente chega Jesus e diz, ei, vocês não vão só chamá-lo de Senhor, vocês não vão só chamá-lo de Deus, vocês agora vão chamá-lo de Pai. Então o primeiro entendimento que eu tenho na oração do Pai Nosso é de aproximação, é de filiação, de filho. Não é mais aquela mentalidade em que muitos sustentam porque foram ensinados a terem medo de Deus. E essa é uma armadilha cruel do diabo. Pessoas que elas vão diante de Deus por ter cometido algum erro, algum pecado, alguma iniquidade, alguma transgressão, não importa. E elas vão diante de Deus de cabeça baixa, elas vão tristes, vão abatidos, ao ponto de não acreditarem que podem serem perdoados daquele pecado.
Então o primeiro ensinamento que Deus está nos dando ali na oração do Pai Nosso é de aproximação, é de filiação. E Ele diz nosso, oh glória a Deus, Pai Nosso. Esse nosso nada mais nada menos é do que propriedade. Ele é o meu Pai, eu não sei para ti, mas Ele é meu Pai, você está me entendendo? Eu não preciso ter medo dEle, eu não preciso ficar com as pernas não, eu tenho que ter temor e tremor diante dEle, mas não medo dEle. Eu não tenho medo de Deus, porque para a glória e honra do nome de Jesus, eu sei que o preço que Ele pagou excede todo e qualquer entendimento, que foi ter Ele mesmo no seu próprio Filho, ter se entregue na cruz do Calvário, a fim de que Ele pudesse dizer: ora, se eu entreguei o meu próprio Filho a vocês, quanto mais não hei de entregar aquilo que me pedirem. Você precisa ter tremor e não medo. Mas para você ter tremor, você tem que entender esse livro chamado Bíblia. Está escrito no livro de Isaías. Que palavra faz tremer o teu coração? Que palavra faz tremer o teu coração? Pessoas tornaram o livro chamado Bíblia um livro habitual, costumeiro, corriqueiro, talvez de autoajuda. Eu vou me sentir bem, uniduniter, o versículo escolhido é você. E Judas se enforcou, não, aí foi o diabo. Uniduniter, Salomé, Minguer. E José foi lançado na cova, não, aí também foi o diabo. Uniduniter, Salomé, Minguer. E vai morrer, está amarrado, é o diabo que está aqui perto. Era bom que acontecesse isso contigo, para tu entender que na Bíblia não se tira sorte, não se faz adivinhação com o que está escrito, querido. Deus pode falar? Pode. Deus pode encaminhar você para um versículo? Claro que sim, porque está escrito no livro de Isaías: essa é a voz que fala por detrás, este é o caminho, nele andai. Eu sei disso. Então, se nós analisarmos a oração do Pai Nosso, você vai ver o quão importante é você entender aquilo que você está falando com Deus. E eu estou lhe dizendo isso porque muitos a fazem, não entendem. Tu estás no céu, então Ele está dizendo: olha, eu estou aqui em cima, vocês estão aí embaixo. Por isso que a Bíblia diz que sejam poucas as tuas palavras, porque tu estás na terra, eu estou no céu. Santificado seja o teu nome. Veja que Ele já é santo, mas Ele pede que nós o santifiquemos, sendo Ele santo. E como é que nós o santificamos? Pelo comportamento de vida que nós levamos como filhos de Deus. Porque basta um erro nosso, alguém está apontando: mas tu não é crente. Basta tropeçarmos em alguma coisa, está lá alguém apontando o dedo para nós, nos acusando. Por isso que a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo, mas ai de quem por quem vier o escândalo, é melhor que nunca sequer tivera nascido. Então, quando você adentra ali, porque se nós formos parte por parte, talvez demore muito, mas você pode pedir ao Espírito Santo, Ele vai lhe instruir, lhe ensinar. Então a Bíblia Sagrada diz aqui: também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Então Deus está dizendo: ei, vocês mesmos estão preparando emboscadas contra si próprios. Em nome de Jesus, abra dos seus olhos, peça ao Espírito Santo para que ilumine os olhos do seu entendimento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós não vivemos outra vida a não ser essa que estamos vivendo. Vamos errar, mas não somos obrigados a errar sempre, tropeçar sempre. Por que pessoas viram e voltam sempre e voltam a cometer o mesmo erro, e viram e voltam sempre e voltam ao mesmo problema? Porque ainda não tiraram ou não conseguiram extrair dos seus erros alguma coisa que pudesse redarguir e ensinar em justiça. Então aí, quando você analisa tudo isso, você vai entender por que a Bíblia diz no livro de Mateus, depois você pode ler, quando o Senhor Jesus também fala exatamente isso daqui. Em Mateus 24, 43, a Bíblia diz: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão,
se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse roubada. Se o dono da casa soubesse a que hora chega o ladrão, ele ficaria na porta: não, aqui não vai entrar ladrão nenhum. Então Jesus está dizendo a mesma coisa, que se uma ave soubesse da armadilha que lhe foi preparada à sua frente, evitaria passar por aquele lugar. Em cima disso, então, nós adentramos na quarta estratégia criada pelo inimigo para tentar nos impedir de conquistar. E a quarta estratégia é muito simples, é o que nós estamos vendo hoje, pessoas comentando, pessoas falando. Está acontecendo comigo, está acontecendo contigo talvez, está acontecendo com teu vizinho, está acontecendo com quem mora na frente da tua casa, está acontecendo com pessoas que andam contigo no trabalho. Que é justamente o que na maioria das vezes nós ocultamos, escondemos, quer dizer, sem percebermos, nós mesmo que fingimos, que é: estou em crise. Estou em crise. E esse estou em crise não é uma crise financeira somente, talvez seja uma crise conjugal. Talvez você esteja atravessando hoje uma das piores fases do teu casamento. Talvez você esteja hoje enfrentando uma das piores fases dentro da tua família com teus irmãos. Talvez você hoje esteja atravessando uma das piores fases de saúde da tua vida. Talvez você esteja hoje atravessando uma das piores fases financeiras que você já enfrentou. Talvez você esteja passando hoje uma das piores fases pessoal que você já enfrentou. Meu Deus, de repente agora você está precisando tomar remédio para dormir. Onde já se imaginou isso acontecer contigo? E está acontecendo, e você está tomando remédio para dormir. Você não quer, mas você tem que tomar, senão você não consegue dormir. Você estará a ponto de explodir. Você já não aguenta mais, você já está: eu estou com vontade de largar tudo. Sabe o que é interessante? Que na oração do Pai Nosso, Deus pede que a gente seja autêntico. Eu ensinei toda a oração do Pai Nosso hoje de manhã, não foi? Pessoas, elas precisam ser autênticos com Deus. Ana não escondeu a amargura quando foi diante de Deus. Davi não escondeu a revolta. Gideão também não a escondeu de Deus. Abraão não escondeu a insatisfação quando disse: o que há de me dar, porque o único herdeiro que eu tenho é o meu mordomo Eliezer. Já basta que tem pessoas aqui que escondem de pessoas. Tudo bem, você não tem que sair contando a sua vida para todo mundo, porque às vezes as pessoas não querem estarem preocupadas contigo, mas sabendo o que você está passando, para divulgar na primeira esquina. Mas você tem que ser autêntico com Deus. Você precisa chegar diante de Deus e falar com Ele: Deus, eu estou cansado, o Senhor pode revigorar minhas forças? Sim, às vezes eu entro na presença de Deus e está aqui a marca, é só você ver. Aqui é as minhas mãos, aqui e aqui são os meus joelhos, aqui a minha cabeça. E às vezes eu chego para Deus e digo: Deus, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou irritado. Sim, porque tem pessoas se suicidando, e eu vivo dentro de uma igreja lendo, eu não falo para as festas, eu não saio para shopping, eu não tenho vida, e o Senhor está vendo essas pessoas se matando, e o Senhor poderia me dar uma chance ao menos de chegar até elas, de ao menos chegar até elas, de ensinar isso que nós estamos aprendendo. E às vezes você precisa ser autêntico com Deus. Você não vai estar irritando a Deus. Tudo bem, talvez você esteja preocupado com o que eu estou falando. Então vamos lá para o livro de Jó. Desliga esse daqui. Vamos lá no livro de Jó. Quem está comigo nessa noite, diga glória a Deus. Jó, capítulo de número 23.
Jó capítulo de número 23, a Bíblia diz assim, versículo 6: porventura, por acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Olha o que Jó está dizendo. Jó está dizendo: Senhor, segundo a grandeza do seu poder, o Senhor vai ficar com raiva de mim se eu falar a verdade? O Senhor vai ficar chateado comigo se eu abrir o meu coração para ti? Se eu disser para o Senhor que eu estou triste, o Senhor vai ficar com a cara fechada? Se eu disser que eu não estou gostando do que está acontecendo, o Senhor vai ficar bravo comigo? É o que está escrito aí. Jó está fazendo essa pergunta para Deus: porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? O Senhor vai brigar comigo? O Senhor vai ficar com raiva de mim? O Senhor vai fechar a cara? O Senhor vai me dar um carão? O Senhor vai me puxar a orelha? Tem pessoas que entram na presença de Deus e já entram com esse mesmo pensamento. Irmãos, em nome de Jesus, se Deus nos quisesse morto, Ele já teria matado. Se Deus nos quisesse doente, não teria nos providenciado a cura. Se Deus não entendesse que para algumas coisas, não é que nos falte fé, mas para algumas coisas nós precisamos aprendermos mais para termos mais fé para vencer. Como por exemplo, se Deus não nos quisesse com o corpo curado, Ele não teria providenciado remédios. Se Deus não nos quisesse nos ouvir, Ele não teria dito que nós fôssemos a Ele como estivéssemos. A questão é que você precisa, em nome de Jesus, abrir os seus olhos, acordar. O diabo está lhe enganando. O diabo está dizendo para você: não, Deus não quer te ouvir. Deus não quer fazer isso por você. E a pergunta é: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? E a resposta foi dada. Deus respondeu. Louvado seja Deus pela resposta de Deus nessa noite. Obrigado, Jó, porque Jó teve coragem de falar isso. Talvez eu não teria coragem de falar, mas Jó teve coragem. Deus respondeu Jó. E qual foi a resposta que Deus deu para Jó? Está aí escrito. Qual foi a resposta? Não! 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 Não, não, Jó! Não vou brigar contigo, não vou contender contigo, não vou fechar a cara para ti, não vou tampar os meus ouvidos quando tu falar, Jó. Acaba com esse negócio de que parece que Deus não está me ouvindo, parece que tem um telhado de ferro na minha cabeça. Acaba com isso, isso é história de carochinha do diabo. Isso é pseudo religioso que infelizmente embutiram na mente do cristão para que eles pudessem aceitar esse pensamento de que Deus está a quilômetro de distância porque cometeu algum erro. Lembre-se que Adão pecou, mas não foi Adão que foi até a Deus, foi Deus quem foi até Adão. Não! A resposta é contundente e conclusiva: não. Não. Porventura contenderia comigo, brigaria comigo, ficaria com raiva de mim? Não. E ele diz: ele antes me atenderia. Meu Deus, se eu for lhe falar sobre isso, nós passamos a noite inteira. Tem uma parte da Bíblia que diz assim: porventura contenderia comigo Todo-Poderoso? É um versículo. Outro versículo também é citado da seguinte forma: porventura o Senhor atenderia as minhas orações? E todas as respostas foram para uns sim, para outros não. Quando era naquele pensamento de que Deus não queria ouvir, de que Deus não queria escutar, Deus dizia: não, claro que eu quero te ouvir. A questão é que quando nós estamos em crise, passamos por situações como essa aqui, ó.
somos levados a acreditar que Deus não quer nos ouvir. Deus diz: entra no teu aposento e fala com teu pai que está em secreto, e teu pai que vê e ouve em secreto te responderá publicamente. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Porque aqueles que me buscam acham. Me busquem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser achado por vós. Venham a mim como estáis. Ninguém arrebatará vocês das minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus, se liberte. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: seja livre. Seja livre. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Versículo de número 8, é o que acontece conosco quando estamos em crise. Eis que se me adianto, ali não está. Se eu me adianto, eu não o vejo. E acontece às vezes conosco. Às vezes você vai para orar, às vezes você vai fazer algo que ele diz para você fazer, e às vezes você não vê o mover, às vezes você não vê a coisa acontecer. A questão é: o que é que isso te causa? Meu Deus, você estava com a venda engatilhada, o cliente disse: eu vou daqui a pouco te ligar só para confirmar, e até agora não ligou. Você guardou um dinheiro, tudo bem, para fazer a reforma da sua casa, mas aconteceu algo e o dinheiro de repente não foi para aquilo que você estava pretendendo. Glória a Deus que você tinha guardado. Ruim é se você tivesse que pedir emprestado. Deus não precisa nos explicar o fim. Deus só precisa que a gente verdadeiramente permanecemos firmes a Ele, confiantes nele. E ele diz então: eis que se me adianta, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Quer dizer, se eu vou à frente, não o vejo, então olho para trás. Quer dizer, eu quero ver as coisas que ele possa ter feito na minha vida, e eu fico: meu Deus, parece que o Senhor me deixou só. Se opera à esquerda, não o vejo, e se encobre à direita, não o diviso. Quer dizer, eu olho para todos os lados e não estou vendo Deus na minha vida. O que está acontecendo? Será que é a igreja que eu estou congregando? Ou será que é o pastor? Ou seja lá o que for, deve ter alguma coisa. Enquanto isso, nós não conseguimos analisarmos a nós mesmos. A Bíblia Sagrada diz: se eu atentar a iniquidade no meu coração, certamente o Senhor não me ouvirá. O problema é, como eu disse, eu vou dar uma marcha ré. O problema, me perdoe a minha estupidez e ignorância, porque eu já disse: se eu tivesse a mente que você tem, mas eu não posso ter, eu não tenho como ter. Então a única coisa que eu posso é confiar em Deus. Eu não sei aprender inglês como vocês sabem, a minha mente não consegue entender isso, irmão Jorge. É como a minha irmã, que ela disse: meu irmão, para quem te conhece, você é um milagre de Deus. Não precisa olhar outra coisa não, porque para você estar onde está e saber o que você sabe, eu sei, meu irmão. A minha irmã mais velha, Ângela, você é um milagre de Deus. E louvado seja Deus. Eu estou falando isso para te motivar. Coitadinho, que negócio de coitadinho, que eu quebro esse microfone na tua cabeça. Eu estou sendo usado por Deus para me despir diante de você, para que você, em nome de Jesus, com todo respeito, me perdoe, não ache ruim não, mas verdadeiramente possa entender que Deus te chamou, que Deus te escolheu, que Deus te vocacionou, e é uma honra você servir a Deus. Porque Ele mesmo diz: se opera à esquerda, não vejo, se encobre à direita, não diviso.
Então a quarta estratégia é: estou em crise. A questão são algumas coisas que, quando a pessoa se coloca em crise, a situação em que ela começa a ser levada a acreditar. Primeiro, muitos, quando se encontram em crise, trazem sobre si a sensação que todos os que estão em sua volta estão bem, enquanto somente ele está passando por luta. Quem já pensou assim? É quase que inevitável. Quando nós estamos em crise, nós somos levados a pensar que todos os que estão à nossa volta estão soltando fogos, estão muito bem, obrigado. Eu tenho pessoas lá na Croácia que perderam toda a vida de trabalho só com um míssil, só com uma bomba, que estão rumando para outros países e não sabem nem o que vai acontecer com as próprias vidas. Eu tenho pessoas que, num momento como esse, em algum lugar estão infelizmente sepultando ou velando um ente querido. Eu tenho nesse exato momento pessoas que estão entrando no hospital. Ai, está doendo, já não aguento mais. Eu tenho pessoas nesta hora que não estão tendo 1 quilo de açúcar sequer para colocar no mingau da criança. Eu tenho pessoas numa hora como essa, em que trocariam de vida comigo ou contigo para estar no nosso lugar e tomar o nosso problema, porque olhando para o problema deles, eles iam dizer: é café pequeno. A questão não é a gravidade, o tamanho, a largura, o comprimento do problema, é como nos portamos dentro dele. Então a primeira grande estratégia do inimigo, quando eu estou em crise, é tentar me levar a acreditar, porque com isso eu me isolo, com isso eu me abato, com isso eu me entristeço, com isso eu me desmotivo, com isso eu perco o sono, com isso a minha mente fica tomada de toda a ordem de pensamento negativo. Agora não sou eu mais quem vivo a minha vida, mas são as minhas inquietações, as minhas preocupações que agora vão viver a vida em que eu deveria viver. Eu posso ouvir um glória a Deus, ao menos aplauda Jesus, caridade. Por isso que o diabo, quando ele sempre manifesta, ele diz: esse povo não pode saber o que tu sabe. A Bíblia nos ensina que prender-se com os olhos à plenitude da vida alheia e a tragédia da própria vida não é mérito somente para os pessimistas. Prender-se com os olhos à plenitude da vida alheia não é critério só para os pessimistas. Otimistas também fazem isso. Otimistas também fazem isso. Otimistas que começam no fogo: poxa, vai lá, vai dar certo, vamos conseguir, nós vamos virar a mesa. Caramba, meu irmão, obrigado pela mensagem que tu mandou para mim, rapaz. Wellington, tu usou as palavras que tu mandou, não foi tua, foi do Espírito Santo. E não estou te elogiando não, estou reconhecendo que o meu amigo usou você, que depois daquele culto de domingo, Deus usou, que é tanto que eu nem respondi, eu fiz foi ligar para ti agradecer.
Às vezes a pessoa, mesmo sendo otimista, por conta de às vezes perceber que algumas pessoas não reconhecem o seu valor, e por muitas vezes, infelizmente, por não reconhecer, não investem, como se não acreditassem. Às vezes você sabe, você balança. Eu não tenho medo de demônio, eu quero que eles se lasquem. A única coisa que eles podem fazer comigo é me matar, e eu vou morrer qualquer dia desse, vocês vão ver, daqui a 108 anos. Mas a única coisa de quem Deus sabe que eu me resguardo são de pessoas fingidas. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Provérbios, é como pessoas que mancam com uma perna, quer dizer, não tem estabilidade. São como pessoas, como diz a Bíblia, de um dente só. Como diz outro versículo da Bíblia, são como pessoas que falam mansamente. Eu estou lhe dizendo isso porque muitas vezes você pode olhar para a vida alheia, e se você não tiver cuidado, até os mais pessimistas, pode simplesmente, eles não ficam, olha, preste atenção, até os mais otimistas, eles não se transformam em pessoas pessimistas, mas eles ficam assim, caramba, como é que pode? Às vezes eu vejo que Deus não nos dá pregações, Deus nos dá ensinamentos de vida. E é importante que você entenda isso, porque quando a pessoa está em crise, ela tem que ter esse cuidado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ei, não fique com raiva dele. Porque Deus permite que passemos por crise. Porque a grande questão é, eu sou crente, eu estou na igreja, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou membro da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Por que que Ele permite que passemos por crise? Eu não estou indo para a igreja, eu não estou orando, eu não estou jejuando, eu não estou lendo a Bíblia. Primeiro, a Bíblia diz que toda crise é pedagógica. Toda crise é pedagógica. Toda e qualquer crise, seja em que área que for, da minha, da tua, da nossa vida, é pedagógica. Pois Deus não tem a permitir que algo nos aconteça que não sirva para ensinarmos alguma coisa. Até do ruim Deus extrai o bom. Até do ruim, das trevas Ele tira a luz, da escuridão Ele faz resplandecer. Está na Bíblia o que eu estou lhe dizendo. Quando você vai aqui no livro de Salmo 119, Salmo 119, você tem vários outros versículos, mas esse daqui é tão direto que responde a nossa pergunta. Salmo 119, versículo de número 67. Salmo 119, versículo 67. Olha o que a Bíblia diz: antes de ser afligido, andava errado. Antes de você requerer uma audiência com Deus, não se acuse, mas se analise. Procure se analisar. Procure não se julgar nem se condenar, mas pare um pouco, pense e peça ao Espírito Santo que fale ao teu coração. De repente pessoas estão falando mal de você e você se importa com isso, e o diabo já percebeu, por isso que ele vira e volta, entra por essa porta. Você liga para o que as pessoas ligam, você se importa para o que as pessoas se importam. E essa é uma fraqueza sua, que você precisa amadurecer e se deixar ser trabalhado nela. Já está bom por aqui? Então Deus está dizendo: antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tem pessoas que elas só tendem a aprender na peia.
Não é Deus quem quer, nós já aprendemos. Não é Deus quem assim o quer. E tem pessoas que infelizmente ainda na peia não conseguem aprender e tornam a cometer o mesmo erro de novo. Versículo de número 71. Foi-me bom ter sido afligido. Quem aqui agradece a Deus? Obrigado, Senhor, por ter passado por isso. Eu sei que nem eu faço isso, que eu não sou doido. Mas a Bíblia diz aqui que alguém agradeceu a Deus por ter sido afligido. Alguém agradeceu a Deus por ter sido afligido. Esse camarada aqui, a esposa veio para o culto antes dele vir, trouxe a camisa dele no Vale do Sal, que você está perdendo 2 campanhas poderosas. Ah, mas é porque o senhor sabe, né? Se o meu marido tivesse como vir, comece a vir você. Não, mas se a minha esposa pudesse vir, venha você. Você não vai vir nas pernas dela. Venha você. Enquanto uma está trabalhando, você está tampando a brecha. Venha você. Deixe desculpa, porque desculpa só serve para poder massagear o sentimento de culpa. E a esposa dele estava aqui, com a camisa na mão, enquanto a esposa passava no Vale do Sal, e o evangelista orando forte, demônio, onde você estiver, ele estava tendo um ataque epilético lá no trabalho. Eu estou mentindo? Tremeu mais do que vara verde, quase que papoca, quase que vai para a cidade de pé junto, quase que deixa de respirar, quase que morre para largar de ser besta. Não se preocupe não, porque eu sou assim mesmo, viu? Amém, pessoal? Assim como a chuva que cai do céu, assim são as bênçãos sobre esse ministério. Aleluia! Foi para o hospital, foi um sacode aiaiá. E quando foi na outra sexta veio, passou no Vale do Sal, se libertou, manifestou com um demônio terrível que nem ele não se lembra de nada. Deu um trabalhão danado para mim, que eu já estou velho, já não consigo mais segurar. Preciso de gente nova que queira me ajudar. E está aí para a glória de Deus, com a Bíblia na mão, 21 dias sem encostar num copo de cachaça, 21 dias sem mais tomar cerveja. Hoje, para a glória de Deus, iam colocar para fora do emprego, foi efetivado, carteira assinada, ainda colocado no lugar melhor, e ainda saiu lá do bairro São José, e o evangelista diz: procura uma casa aqui pertinho, que tem casa aqui perto para tu morar, para vir para a igreja direto. Ele disse: ai, será que tem? Aí ele foi procurar uma casa no outro bairro. Ah, mas aqui, não, pera ainda, mas ele disse era perto da igreja, aí está morando aqui a 20 metros. Aleluia! Quer voltar a beber? Toma uma, se quiser a gente vai. Ou não, meu filho, sabe por quê? Porque só se for a gente para o monte. Porque eu também passei por onde tu passou, pelo vale da sombra da morte. E foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Segundo, a Bíblia diz que crises são inevitáveis. É inevitável, meu irmão, não tem por onde correr. Você está me entendendo? Não tem por onde correr. Até o mais sábio dos sábios, que foi Salomão, infelizmente passou por crise. Terceiro, a Bíblia diz que crises são imprevisíveis. Não tem como a gente prever. Não tem como prevermos. Não tem como prever. Não tem como. Me perdoa, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Não tem como prever, por não sabermos de quem ou em que área ela possa vir. A crise pode vir por uma pessoa que se instala na tua casa. Quando chega é um doce de pessoa, depois que se instala se torna um amargo de gente.
Ou a crise pode vir por uma mentira que se levanta no teu trabalho, que até que você consiga dizer que não é verdade, já levar o teu nome para o ventilador. Ou a crise pode ser criada por você mesmo, ou pode vir de quem você menos espera, pode vir do seu pai, da sua mãe, do seu marido, do seu filho, da sua filha, pode vir de quem você menos espera. Pode vir do teu marido, de repente ele falou uma palavra tão dura que até hoje você amarga isso dentro de você. Ou pode vir do seu pastor, porque o pastor que me ligou, ele estava chorando por conta que a liderança dele o distratou, o maltratou, o pisou, o judiou e humilhou. E qual foi o conselho que o Senhor deu para ele? Vai, humilha-te diante dele. Amanhã, quando você for para a igreja, se humilhe diante do seu pastor, do seu líder. Mas profeta, se humilhe diante dele, porque a Bíblia diz: quando o espírito do governador se levantar contra ti, não saia do teu lugar, porque a submissão é um grande remédio que cura toda a ofensa. E ele disse: que versículo é esse, pastor? Eu disse: tu és pastor e não sabe? Quem está criando para você hoje a sua crise? Quem é que está criando para você esse mal-estar no seu trabalho, que você quando vai já vai rangendo os dentes? Quem lhe trapaceou, quem lhe enganou, quem mentiu para você, quem está sendo falso contigo? Posso ouvir um amém? Ou é a pregação que está muito ruim, mas vou melhorar? Quem? Quarto, a Bíblia diz que crises são imparciais, pois elas não fazem distinção de quem irá te atingir. Crises são imparciais, elas não escolhem no uniduniteu, o escolhido agora é você. Quando o bispo Macedo começou a Igreja Universal do Reino de Deus, a filha nasceu defeituosa. Qualquer um diria: nossa, esse homem não é de Deus, porque ele cura as pessoas de fora e não cura a própria filha. Imagine o ardor daquele homem que com certeza passou por isso. O próprio missionário R.R. Soares, quando fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, ele teve de vender tudo que tinha, ficou de esmola. De esmola. Por isso que as pessoas julgam e falam, e elas não sabem de nada. Valdemiro Santiago, para poder estar chegando onde está, agora o que faz eu não sei, né? Da minha conta, eu não fui chamado para ser juiz de ninguém. Dará cada um conta de si mesmo a Deus, está escrito. Mas aquele homem, se você não sabe, para que ele pudesse ter começado o ministério dele, ele começou numa coisinha ré de nada. Deus não honra e Deus não ouve a pecadores. São imparciais. Meu irmão, se você que está com um projeto, está sentindo a luta que você está passando, que é um projeto que vai só beneficiar você, e esse projeto aqui chamado igreja, que pega um alcoólatra, bebarrão, pé de barra, para amarrar tu veio só para levar, nego velho. E agora é um homem de Deus. A esposa dele hoje aqui de manhã chorava, passava 15 dias sem conversar dentro de casa, às vezes muito mais, e está aí hoje para a glória de Deus, que ele já veio hoje no culto de manhã, e Deus trouxe para poder servir de exemplo à noite. Ou do que falar desse daqui que tinha medo de andar de avião. Eu tenho medo de andar de avião. Pois vai a pé, pagar de ser besta. Aí chegou para mim: profeta,
calma. É só o Mi andar de avião. Já estou planejando ir para outro lugar. Eu lembro-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Nem foto manda, ô homem desobediente. Escuta. Escuta, meu irmão. Me diga, me perdoe a ignorância, estupidez e falta de conhecimento. Quem na verdade exerce aqui, pela misericórdia de Deus, cada um no seu lugar. Mas quem exerce aqui uma responsabilidade, você exerce a sua função naquilo que você alimenta, naquilo que você tem a ajudar, amém? Mas aqui é de transformar vidas, pegar o medroso, transformar em corajoso, pegar o alcoólatra, transformar, um viciado, transformar no homem de Deus, o adúltero e a prostituta se transformar num vaso nas mãos do Jeová Jirê. Você está me entendendo? Por isso que às vezes tudo que o diabo quer é impedir que esse trabalho prospere. Ei, eu estou pregando a palavra de Deus e já vou encerrar aqui agora. Sexta-feira, Deus me disse: esse povo precisa ver. E quem esteve aqui sexta-feira viu. Eu disse às pessoas: olha, você que tem dificuldade de dizimar, por favor, vem aqui. E veio um rapaz, um homem, e eu peguei o envelope do dízimo. Isso aqui é só um pedaço de papel. Isso aqui é só um pedaço de papel, tá vendo? Isso aqui é papel, ó, papel, é papel. Isso é papel, papel. Isso aqui é papel, foi feito em gráfica. Mas é o sentido, é o significado. E ele veio aqui na frente, não sei quem estava aqui à noite, e eu entreguei o papel na mão dele, foi só o papel, e peguei na mão dele, eu entreguei e peguei na mão dele, e o que foi que aconteceu? Começou a se bater, e bufo no chão. Mas é só um pedaço de papel, por que não acontece comigo? Porque eu estou pegando também, olha, escute, eu estou pegando. É não, meus irmãos. É não, meus irmãos, entenda em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Escute, pelo amor de Deus, eu estou lhe pregando a palavra de Deus. Crises são imparciais, pois elas não fazem distinção de quem irá atingir. Crises fazem separação entre profissionais e amadores. Crise separa profissional de amador. Amadores, todos os profetas da Bíblia. Profissional, Jesus Cristo. Fez toda a diferença. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Crises fazem separação entre profissionais e amadores no campo da vida. Vocês vão ver, se Deus permitir, e Deus começar a mandar pessoas aqui que honrem esse ministério com suas fidelidades, vocês ainda vão me ver em São Paulo. Aí eu deixo para o Rafael tomar de conta e vou para lá. Vou, não tem problema nenhum. Que negócio de não, irmão, dou uma sapatada na tua cabeça. Vou, não, negócio de não. Vocês têm que querer que o pastor de vocês expanda o trabalho. Vocês não têm que quererem que, mas é tão bom, o senhor ensina tão bem, o senhor prega tão bem, amém, glória a Deus. Mas vocês têm que ter uma mente maior do que Juazeiro do Norte. Vocês têm que ter uma mente maior do que a casa que vocês moram. Isso não é ambição, não, gente. Isso não é ambição. Isso é você entender de uma forma bastante simples, em que já está muito cheio o cemitério de pessoas que sonharam e não ousaram, não acreditaram, ou porque não tiveram coragem de falar, porque muitos poderiam se chatear, preferiram se sucumbir, e estão lá sepultados abaixo de 7 palmos de terra. É como eu digo, meu querido, é como uma vez já falaram para mim: rapaz, as tuas pregações só tem um defeito. Esse qual é o defeito? Tu amarra em tantos versículos que a gente fica sem jeito.
Tu dá uma mensagem, tanto versículo, que eu fico me perguntando de onde é que tu tira tanta coisa. Eu disse, não sou eu não, meu irmão, que até para decorar eu não sei, você sabe disso. Ficou com raiva de mim não, né? E aí eu vou lá. Mas para mim ir lá, tem que ter suporte aqui. Deus já tem que ter levantado pessoas fiéis aqui, que eu possa estar lá e ligar para cá e dizer assim, evangelista, vê aí para nós que eu comecei aqui do nada, meu irmão, como é que foi aí a semana da igreja? O profeta foi uma boa, o povo é fiel, o povo é honesto com Deus. Pois manda o aluguel, meu irmão, para me pagar aqui, até que a gente comece a crescer aqui e aqui sobreviver por conta própria. Mas às vezes você, com todo respeito, me perdoe, mas eu estou usando a Bíblia. Talvez você da mesma forma no seu trabalho. Talvez você tenha funcionários lá, que a única coisa que eles querem de você é o salário no final do mês. Não estão lá por quem você é, estão lá pelo que você pode dar. Quando Deus falou para Abraão, Abraão pega os nascidos em casa e vai para a guerra. Você já se perguntou por quê? Abraão já era próspero, meu irmãozão. Abraão já era rico, abastardo, como diz a Bíblia, né? Mas por que Deus diz, pega os nascidos em casa e vai para a guerra? Só tinha 318, irmão. Para ir contra 5 reis é covardia. Abraão poderia ter ido no exército mais próximo e financiado. Ei, eu pago tanto a cada soldado, e se caso o soldado morrer no campo de batalha, eu pago aos familiares para ir à guerra comigo. Por que Deus não deu esse conselho para Abraão? Por que Deus não disse a Abraão, pega o dinheiro que tu tem, investe em pessoas, para que essas pessoas de fora possam ir para a guerra contigo? Porque eles estariam indo pelo que Abraão iria dar e não pelo que Abraão era para eles. Você não investe numa pessoa que não tem nenhuma importância para você, que não tem significado para ti. Você não investe. Você às vezes até pode se passar, mas Deus conhece a sua vida. Porque se você ler lá em Jó, você vai ver, mas tu conheces os meus caminhos. Agora a Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, em que ele então pega os nascidos em casa, e os nascidos em casa não teve promessa de coisa alguma, mas eles foram por quem Abraão era para eles, e não pelo que Abraão poderia dar para eles. E Deus vai levantar nascidos em casa aqui, que vão nessa mesmo pensamento, dizer assim, não, vamos lá, porque nós vamos ganhar almas. É tanto que a Bíblia diz, que a única coisa que importava para Abraão era ganhar almas. Posso terminar aqui? Eu acho que Deus preparou para que só uma parte dos membros estivesse aqui, para os novatos que tivessem vindo a primeira vez não se assustassem com o que Deus está pregando hoje. Deus é sábio. A crise faz separação entre profissionais e amadores no campo da vida. Você é um profissional ou um amador? Você é um profissional ou um amador? Quem você é? A Bíblia diz que a crise tem a exigir firmeza. Diga, a crise tem a exigir firmeza. Mais uma vez. De novo. A crise tem a exigir firmeza. Seja firme. Seja firme. A crise tem a exigir firmeza no chamado e confiança nas promessas de Deus já estabelecidas. Não importa há quantos anos atrás Deus prometeu,
Se eu permanecer firme, porque as crises exigem que eu seja firme. As crises exigem que eu seja firme, porque são elas que podem me derrubar, são elas que podem me desestimular, são elas que podem me desencorajar, são elas que me podem abrir a minha boca para dar um motivo para que eu possa me justificar, para me achar fraco e para não me achar fortalecido ou me achar cheio de razão em ficar em casa com as pernas para cima enquanto está acontecendo o culto e o pau está quebrando e o pastor está jejuando e a igreja está aberta. E o que é que eu estou fazendo? Estou ali assistindo. Vale a pena ver de novo se eu posso vir 3 da tarde? Ou então eu estou assistindo nada mais nada menos do que a Rússia contra a Ucrânia. Tem gente aqui que já está tão fissurado que já vai direto procurar notícia como é que está lá. Rapaz, deixa a vida dos outros de lado, rapaz. Vai orar, rapaz. A crise tem a exigir firmeza no chamado e confiança nas promessas de Deus já estabelecidas. Estou em crise, rápido. Estou em crise, o que fazer? O que fazer? Eu estou em crise agora. O que é que eu faço? Porque se Deus nos dá o que deu, tem que dar o remédio. É ou não é? Sim ou não? Ah, vocês estão cansados de ouvir já hoje. Deixa para lá. Amém? Ficou meio termo, né? Estou em crise, o que fazer? Primeiro, havemos de usarmos o bom senso para não entrarmos na tempestade. Primeira coisa que você tem que ter é bom senso. Você tem que ter bom senso. Para isso você tem o livro da vida, que te orienta, que te aconselha, que tem a te redarguir e ensinar em justiça. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Se a minha mulher é ciumenta, o que é que eu quero estar com negócio de conversa com outra mulher no WhatsApp? Eu vou arrumar confusão para dentro de casa, meu querido. Tenha bom senso. Tenha bom senso. Se o meu marido é ciumento, então por que eu vou ter que estar colocando no meu celular segredos que nem a NASA consegue descobrir? Se eu sei que tem uma quedazinha para olhar pornografia, então eu vou evitar o máximo estar sozinho no quarto com o meu celular para ele não se tornar a minha sepultura. Se eu sei que eu não consigo me aguentar em falar mal dos outros, então quando alguém vier me falar, é pé na carreira, perna para quem te quer. Se eu sei, está repreendido, só um exemplo, está amarrado, queimado, pisado, pisoteado, amarrado, jogado fora, queimado, misericórdia, mas vou ter que dizer. Mas se eu tenho uma quedazinha por homem, meu irmão, eu vou para o joelho no chão até mandar essa miséria embora. Tem que ter bom senso. Se o que o camarada quer é só passar a mão aqui, só meu filho, pera ainda. Você ainda nem chegou, você já quer. Segundo, se há sinal de chuva, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: se há sinal de chuva, leve o guarda-chuva. Se há sinal de perigo, não se arrisque. Se há sinal de chuva, leve o guarda-chuva.
porque senão vai se molhar. Se está percebendo que o marido não está indo lá, comparecendo, compra lingerie. Não deu certo, compra abacate. Não deu certo, Viagra nele. Não conseguiu? Não consegui. Caldo de mocotó. Pelo amor de Deus, esposas, não olhem para o seu marido numa hora como essa que eu estou pregando, porque eu estou aqui em cima e fica meio complicado. Olhem assim para cima, esposas. Mas se nada disso deu certo, pega o celular dele e investiga. Investiga. É bom para vocês que vai casar, viu, irmãzinha? Já vai anotando, vai anotando. Esses dias eu recebi uma reclamação de um marido que disse que não vem para cá nem amarrado. E a esposa: por que você não vai? Eu disse: não vou. Por que não vai? Porque ele ensina muitas coisas que você não precisa saber. Se há sinal de chuva, leve o guarda-chuva. Se há sinal de perigo, não se arrisque. Sabe que o camarada não vai pagar? Não empreste. Diga: não tenho. Ou então diga: eu tenho, mas não vou emprestar. Mas vai ficar intrigado de mim. É melhor que você depois perder o dinheiro e ainda ficar falando mal dele. Terceiro, a Bíblia diz que a fé e a responsabilidade caminham juntos. Se não pode dar um passo a mais do que a perna alcança, então anda, meu irmão. Não adianta correr, esse momento você tem só que andar. Havemos de buscarmos mentores que já atravessaram crises que podemos estarmos passando. Não se isole, procure, se é que tenha, um mentor que passou pelo que você está passando. Não queira resolver o seu problema sozinho, porque foi você quem os criou. Se você tivesse a solução, você nem criado tinha, criatura. Será que você não é inteligente? Não é? Se você tivesse a solução do seu problema, você não tinha criado, rapaz. Então, mentores que já passaram pelo problema que você passou, se eles passaram, venceram, é porque eles conseguiram de alguma forma a solução. A melhor coisa que tem é tomar remédio que alguém já tomou, porque eu sei que serve. É ou não é? A Bíblia diz que não havemos de escolhermos passarmos pela crise sozinho. Não queira passar pela crise sozinho. Não havemos de fazermos movimentos bruscos uma vez dentro da crise. Mantenha-se calmo. Cuidado com os pensamentos de vou dar cabo à minha própria vida, porque é um dos pensamentos malditos que vem na crise. Mantenha-se tranquilo. Mas não tem como. Me bate uma tristeza, me bate uma angústia, corra para a igreja, faça como Ana, venha diante do altar, jejue, ore, leia a Bíblia. Não adianta você pegar o cartão de crédito e rasgar, que no final do mês você vai estar pior do que já estava. Não devemos nos deixarmos ser enganados pelo diabo, em que não há solução. O diabo nunca vai dizer: ei, faz isso daqui que vai dar certo. Não, ele vai tentar fazer de tudo para que você ache que não há solução. Não devemos nos prendermos nas ações passadas que nos levaram à crise. Diga: eu não vou me prender às ações passadas que me levaram para a crise. Do que vai adiantar você se prender a uma palavra que o filho disse, o marido disse, a esposa disse há tantos anos atrás, que te levou para aquela depressão? Vai te manter sempre dentro dela. A nossa visão do futuro deve ser maior do que a visão do passado.
Você tem que ver mais do que você quer do que o que você não quer. E eu quero que você diga para você mesmo. Eu vou dizer primeiro para todos, pela misericórdia de Deus, depois eu quero que você diga para você mesmo, e encerro aqui, amém? E amém, amém. Então escute, se você não está gostando, se você não gostou, se você não gosta do passado que você teve, você não é obrigado a viver nele. Se você não gosta do passado em que você viveu, você não é obrigado a viver nele. Diga: eu não sou obrigado a viver nele. Então diga para o seu irmão: se você não gosta do passado que você viveu, então você não é obrigado a viver nele. Diga: a viver nele. Diga: a viver nele. Agora diga para você mesmo. Vamos ver se você pegou para você. 1, 2, 3 e já. Se eu não gosto do passado em que eu vivi, eu não sou obrigado a viver nele. Eu não sou obrigado. E acabou-se. Eu quero que você se ponha de pé e eu quero fazer uma oração. Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado pela paciência de estar aí esse tempo todo ouvindo essa palavra. Um forte abraço, que Deus te abençoe.